Sabe, seja bem-vindo aqui ao Ciência da Bola. É um prazer ter você aqui na nossa plataforma. Obrigado, obrigado. É um prazer enorme. É bom ver a evolução do seu projeto, como ele, cada dia que passa, está se agigantando mais. E isso mostra, obviamente, né, o quanto que a responsabilidade do seu trabalho e a qualidade dele tem impactado aí a todos. Então é um prazer estar aqui. Agradeço. Israel, queria falar com o pessoal aqui que acompanha a Ciência da Bola. Eu tive o prazer de ser aluno do Israel, tanto na especialização em futebol em Viçosa, como também fui aluno de mestrado. Israel foi meu orientador. Então foi uma experiência muito interessante que eu tive em Viçosa. E queria que você falasse com o pessoal como funciona o trabalho lá da especialização, do NUPEF, do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, já que o Viçosa é considerado aí o polo da educação do futebol, o ensino do futebol. Queria que você passasse para o nosso público qual o trabalho vem sendo desenvolvido. Eu queria, já nessa abertura que você me deu para falar do nosso trabalho, mandar um abraço aí para vários ex-alunos da especialização em futebol, né? O João é um ex-aluno da especialização em futebol, depois seguiu para poder fazer o mestrado dele aqui conosco, no Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol. E aqui na live, pegando aqui pelo Davi, que é um ex-aluno nosso aqui, também mandar um abraço a todos que aqui estão acompanhando. Pois é, o Viçosa, como todos sabem, é uma instituição que tem longos anos aí no futebol, né? Data de 1940. E esse trabalho, obviamente, ganha um pouco mais de força a partir da década de 70, com a criação do curso de Educação Física. Depois, na década de 80, com a publicação dos primeiros livros técnicos no cenário nacional, professor Adalberto Viana Rigueira. Depois, na década de 90, o professor João Boas, juntamente com o professor Próspero, lançaram algumas clínicas de futebol. Nos anos 2000, houve a criação do curso de especialização em futebol, né, que hoje é um curso reconhecido nacional e internacionalmente, atrai gente de todo o Brasil e de fora, e que nós estamos aí indo para a 12ª turma, que inicia as atividades agora em julho. Deus quiser, não vai ser afetado em função do momento que a gente vive. E a partir de 2010, a gente veio com o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, que é o NUPEF, né? Colocou aí o site para todos que estão acompanhando nós aí, fazendo pesquisa de vanguarda, especialmente na área da tomada de decisão, do comportamento tático e obviamente, fazendo as contribuições dentro do cenário nacional, né? Para que a gente possa melhorar as nossas práticas, formar jogadores inteligentes, jogadores criativos. Então, esse tem sido o trabalho que a gente tem feito aí nos últimos anos. Perfeito. E eu recomendo muito essa especialização em futebol. Para quem ainda não conhece, o Israel explicou muito bem como funciona o trabalho, mas indico depois para vocês pesquisarem lá no site do NUPEF, identificarem melhor como funciona, que realmente vale muito a pena. Eu cresci muito profissionalmente dentro do futebol e me abriu portas, inclusive, para fazer o próprio mestrado, onde eu tive a possibilidade de aprender muita coisa, onde eu aplico não só na minha escola de futebol, mas também aplico aqui no Ciência da Bola. Então, muito do conhecimento que eu compartilho aqui com vocês, nossos seguidores do Ciência da Bola, se deve muito ao que eu aprendi com Israel e também lá no NUPEF, na especialização. Enfim, trabalho muito bacana. E vem ao tema de hoje, Israel, que é um tema que o pessoal fala muito sobre tomada de decisão, vem crescendo muito na mídia, principalmente os termos que alguns comentaristas utilizam sobre tomada de decisão, mas precisamos entender um pouco mais como funciona esse processo de tomada de decisão. Então, muitas vezes, na cabeça de um treinador, lá de um clube, de uma escola, ele fica meio sem entender a questão dos conceitos e o que vem sendo pesquisado em relação à tomada de decisão. Se sabe que atletas especialistas são melhores, buscam melhores informações, têm algumas habilidades cognitivas mais apuradas, mas o que vem sendo estudado e que vem de novo em relação à tomada de decisão? Vou mandar só um abraço aqui para o Jorge Elias, mandar uma mensagem para o Micali, que está aqui, e várias outras pessoas. À medida que eu for pegando aqui a presença deles, eu vou ressaltando aqui, porque é sempre muito importante estar aqui com os amigos e pessoas, obviamente, interessadas em falar sobre futebol, deixar aqui as perguntas, né? E muito interessante essa sua questão, João, porque hoje é 1º de abril, né? E um amigo meu que trabalha em Londres fez um estudo juntamente com
com um grupo alemão, e ontem foi publicado um artigo relacionado à tomada de decisão, à criatividade e à inteligência do jogador. O que é de mais novo é isso, né? Esse artigo publicado numa revista de altíssimo impacto, né? É uma das revistas mais prestigiadas do mundo, que mostra o seguinte, que jogadores que têm um desempenho melhor em campo, eles tomam decisões mais assertivas do que aqueles jogadores que têm uma performance um pouco menos, né, elevada. E essa performance, atenção aos treinadores, que isso é muito legal, né? Ela é condicionada pela busca visual do jogador. Isso é ótimo. Por quê? Porque essa é realmente um dos aspectos que os treinadores mais conseguem alterar, que é a leitura de jogo do atleta. Né? Os treinadores, basicamente, trabalham com isso. O que é o treinamento tático? É basicamente você ensinar o atleta a tomar decisão diante da situação de jogo. Né? A função do treinador e do auxiliar técnico é fazer com que o atleta ele seja mais bem formado, possa tomar decisões inteligentes, possa tomar decisões criativas no momento de jogo, né? Em função daquilo que está sendo apresentado por diferentes adversários. Então, o que há de mais novo hoje é isso, né? E vamos colocar assim, o que há de mais emergente, podemos dizer, nessa área, é o que muitas pessoas estão buscando, em função da evolução da tecnologia nos últimos 10 anos, é o processo de avaliação disso, que permite ao treinador conhecer de forma objetiva e assertiva as necessidades do seu atleta. Por que é importante conhecer essas necessidades? Porque você possa direcionar os exercícios, o treinamento, à necessidade do atleta. Se o atleta ele já consegue ler situações defensivas próximas da bola, você vai dar um treinamento para ele de movimentação assim? Ele pode até estar envolvido no treinamento, mas de forma a potencializar o aprendizado e a evolução de outro jogador, a tomada de decisão de outro jogador. Então você vai utilizar essa competência que esse atleta tem para desenvolver, criar dificuldades num outro jogador que tem necessidade de desenvolvimento disso. E para esse jogador que nesse momento serviu para poder estimular esse atleta, você vai organizar depois uma tarefa, pode ser dentro desse exercício ou outro exercício, em que você vai potencializar a ele a capacidade de ler essa situação de jogo e tomar uma decisão. Então, conhecer essas informações é extremamente importante para que você possa otimizar, na verdade, o tempo de treinamento que você tem. O que hoje está sendo mais debatido em relação a essas questões? No que refere ao treinamento no Brasil, o treinamento na Europa. Fala-se muito disso, dessa dualidade, né? O treino na Europa é mais intenso que o treino aqui no Brasil, essas questões. O que é ser intenso? O jogador se dedicar tanto cognitiva quanto motoramente, né? Ou fisicamente para o jogo, entendeu? Porque às vezes o exercício que o treinador está dando, ele só estimula a parte física, não estimula a parte cognitiva, né? E essa intensidade da cognição, ela é fundamental. Hoje mais cedo, o perfil do Tati publicou, relembrou, né, uma matéria que nós fizemos para o Jornal Nacional em 2011, né, quando eu tentava ali mostrar, eles fizeram um desafio, né, o convite que eu tive, do pessoal da produção da Globo, de mostrar para o público leigo o quanto que isso vai influenciar a performance do atleta. O atleta que está treinando, jogando, com sobrecarga cognitiva, com fadiga cognitiva, isso influencia a questão cardiorrespiratória, cardiopulmonar desse atleta, que vai também influenciar a parte com que a parte muscular dele, motora, física, o desgaste físico desse atleta, vai enrijecer, se ele sentir essa fadiga cognitiva, enrijecer a questão muscular, ele vai perder a acurácia técnica, ele vai errar um chute no ângulo, às vezes vai pegar na trave, não vai pegar mais no ângulo, porque ele está sentindo o peso da partida, né? O atleta vai se desgastar mais e o atleta vai ter mais dificuldade de voltar para uma partida subsequente, você vai ter que fazer um outro processo de recuperação desse atleta, né? Ou você vai ter que deixar ele mais tempo se recuperando, ou se ele está jogando com o músculo enrijecido, se a capacidade cardiopulmonar dele não leva oxigênio, né, para as partes mais periféricas, ele pode se lesionar com maior facilidade. Então, essa relação da questão cognitiva, da quantidade de tomada de decisão que esse jogador tem numa partida, hoje os estudos indicam, né? Os estudos foram feitos
de forma a contabilizar essa situação, mostram 2.500, mas há uma estimativa da década de 80 que fala em 4.500. E nós, seres humanos normais, nós tomamos por volta de 6.000 decisões por dia, estando ativamente dispostos, né? Laboralmente dispostos. Porque pode ter pessoas que tomam 3.000 decisões. Então, o que isso significa? Significa que um atleta em 1h30, ele está tomando talvez a mesma quantidade de decisões que nós tomamos em 8 horas, em 16 horas, em 15 horas. A sobrecarga cognitiva, ela vai variar de 5 a 15 vezes, segundo o que os estudos mostram, cientificamente comprovado. Então, estar atento a essas questões vai permitir a você ter um atleta mais bem formado. Um atleta que toma decisões inteligentes, decisões criativas. Então, isso é fundamental dentro do processo de treinamento. Excelente. E isso mostra o quanto que não apenas a forma como é aplicado o treinamento, muita gente discute sobre metodologias, discute aí cargas de treinamento físico, né? Mas o mais importante é identificar quais são os conceitos que são trabalhados e também na intensidade cognitiva. Então, as demandas no treinamento têm que ser tão intensas quando acontece no jogo, né, Israel? Então é interessante, muitas pessoas perguntam como treinar a tomada de decisão, mas eu acredito que a gente só consiga treinar uma tomada de decisão a partir do momento que a gente também consiga avaliar as condições cognitivas dos nossos atletas, não é isso? Exatamente, João. A avaliação ela é fundamental para que o treinador, na verdade, né, possa conhecer as demandas, as necessidades do atleta. Se você me permitir, eu vou mandar um abraço aqui para o Felipe Ximenes, que entrou, mandou um abraço aqui comigo. Eu que aprendo contigo, Ximenes, você tem feito um trabalho fenomenal, tenho acompanhado muitas vezes as lives que você tem feito. Um conteúdo riquíssimo, quem puder também acompanhar. E o Ximenes, até aproveitando o gancho dessa pergunta que você fez, João, ele recentemente até me deu um feedback, né, do quanto que ele, em contato com o Tactic Up, né, tem avaliado a questão dessa ferramenta para poder ajudar o treinador. Realmente é uma ferramenta das mais simples possíveis em termos de aplicabilidade, ela é fácil de aplicação, né? Porque você, ali em 20 minutos, 30 minutos, você vai conhecer como seu atleta ele lê o jogo, né? E aí, a partir disso, você vai poder organizar o seu treinamento. As pessoas, assim, se você me permitir, as pessoas perguntam muito assim, mas não tem análise de desempenho? Eu até na live anterior que eu estava com o Otávio, eu expliquei um pouco sobre isso. Análise de desempenho já é o comportamento externado. É como você ver uma situação, por exemplo, um carro passou na rua, um carro bateu no poste. Bateu no poste, você está entendendo? Agora, o que aconteceu antes para ele poder bater no poste? A mesma coisa é o jogador. O jogador fez essa movimentação e entrou ali. Você está vendo a consequência. O Tactic Up, junto com várias outras ferramentas que existem hoje, né, diferentes níveis de profundidade, né, ela te permite você saber o que aconteceu antes, ou o que está por trás da tomada de decisão desse atleta, como ele lê a jogada, né, como ele lê a situação de jogo, e por que ele fez aquele comportamento. Então, se você casar essa informação interna do jogador, de como ele lê a partida e toma decisão em situações próximas da bola, longe da bola, na última linha, na primeira linha, e fazer uma correlação com as informações da análise de desempenho, você vai ter uma avaliação ainda mais pormenorizada do atleta, que vai permitir exatamente o que você disse, eu organizar o meu treinamento dentro da necessidade do meu jogador. Você me permite, eu costumo fazer uma metáfora, a mesma coisa de você dar para aluno, sei lá, de qualquer série, né? Imagina eu pegar lá mais abaixo, eu estou aprendendo mais e menos, e já sei, né? E agora eu preciso aprender vezes e dividir, certo? Multiplicar e dividir. E aí você fala, não, mas eu dei para o Israel aqui 1 ano de exercício, ele fez tudo, ele desenvolveu, ele esteve aqui sempre treinando, tal, mas você só me deu mais e menos, isso eu já sabia. Como que eu vou evoluir? Eu precisava de exercício, de dividir e multiplicar. Você não sabia que eu tinha essa necessidade. Então, quando o treinador ele não conhece a necessidade do jogador, o treinamento ali, ele perde um pouco, ele pode perder um pouco o sentido. Ele deixa de ser um treinamento, pode deixar de ser um treinamento que pressupõe aperfeiçoamento e melhoria, e passa a ser um momento só de exercitação. E só exercitar, por vezes, não vai levar o jogador a ler a situação de forma diferente se o jogador não tiver os processos cognitivos bem desenvolvidos, né? Então, é necessário
que o treinador reconheça ou conheça essas informações para que ele possa direcionar os estímulos de treinamento para a melhoria do atleta. Perfeito. Isso mostra a importância de ter um conhecimento apurado durante o treinamento. Então, o treinador realmente tem que ter, além de ter uma leitura, de entender sobre o futebol, ele também tem que ter um entendimento de como ele pode modular a intensidade do treinamento a ponto de atingir o nível cognitivo e otimizar o aprendizado do atleta. Isso em qualquer idade, né, Israel? Não importa se está na iniciação, nos clubes de base ou até mesmo no alto nível. O interessante é o treinador ter esse conhecimento. E tendo instrumentos de avaliação, né, maneiras que a gente possa avaliar e mensurar, facilita muito. Eu vejo muito, Israel, às vezes, que as pessoas sentem dificuldade em avaliar a tomada de decisão por não ser algo como você comparou com a análise de desempenho, onde o resultado já está ali, a gente consegue observar. E a tomada de decisão, muitas vezes, é algo que está antes, né, como você disse, antes de tomar mesmo a decisão e executar alguma ação. Então, muitas pessoas têm essa certa dificuldade. E, além de vários trabalhos que você desenvolve, né, você até citou aí sobre o Tastic Up, que você é o idealizador aí do projeto. Queria também que você falasse um pouco, pessoal, de uma forma mais detalhada, de como funciona, já que eu vi algumas perguntas aqui, de como avaliar não só a capacidade de leitura de jogo, mas também a capacidade de entendimento e a questão cognitiva em geral. Basicamente, as pessoas tomam decisões baseadas em quê? Em conhecimento, não é? Quanto mais conhecimento você tem sobre determinada situação, sobre determinado ambiente, melhor ou mais assertiva vai ser a sua tomada de decisão. Quem é responsável por poder passar o conhecimento para o atleta? O treinador. Ou não? Não é isso? Exato. Então, o treinador, ele precisa ser bem formado. Essa é uma situação extremamente importante. E nesse sentido, fico muito feliz, né, de ver que vários ex-alunos nossos da especialização em futebol, né, hoje têm cargos e estão envolvidos em grandes clubes, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Né, isso é fundamental. Então, quer dizer, significa que o conteúdo que a gente tem passado aqui na especialização tem ajudado as pessoas a se posicionarem no mercado de trabalho e a melhorarem, obviamente, as práticas que chegam direto à sociedade. Né? Um outro fator é, se eu tenho conhecimento, eu sou o treinador, tenho conhecimento de jogo, mas não sei passar, isso também é um fator que eu preciso melhorar. Então, talvez é a didática, é a comunicação, né? Mas às vezes eu também não sei passar por um aspecto que nós falamos anteriormente, por não conhecer a necessidade do atleta. Exato. Eu não conhecendo a necessidade do atleta, por vezes eu trabalho no escuro. E para quem é treinador, eu costumo até nos cursos que eu dou, eu sempre falo muito assim, o treinador ele é avaliado como? Como que é avaliado o trabalho do treinador? É avaliado pelo jogo do fim de semana. E como a gente sabe, o jogo do fim de semana, ele depende de muitas coisas. Depende do cara acordar bem, depende da outra equipe, depende de muitos elementos. Né? E quanto mais baixo, mais elementos você tem que contornar, porque às vezes tem que contornar a família do atleta. Né? Já está no profissional, o atleta ele já é capaz de se cuidar sozinho. A gente espera, né? Tem uns que não. Mas, de certa forma, você precisa controlar todo esse ambiente. O treinador controla? Ninguém controla. Então, o treinador ele precisa mostrar como que o trabalho dele gera impacto. E eu costumo traçar um paralelo com o preparador físico. Por que o preparador físico consegue mostrar a importância do trabalho dele? Porque ele avalia, faz treinamentos e reavalia. E a avaliação do trabalho dele é em cima de dados objetivos, em cima de avaliações. E aí esse preparador físico ele consegue justificar o que ele está fazendo em termos de prática e consegue mostrar evoluções ao longo do tempo. No futebol de formação, diferentemente do futebol profissional, né? Porque o futebol profissional, o resultado é mais importante que a formação do atleta, mas às vezes você ganhar e formar um atleta é o ideal no profissional, né? Acabar a formação dele, né? Mas no futebol de formação, a evolução do atleta ela é importante, está em primeiro plano e ganhar em segundo. É bom formar um atleta ganhador. E para formar um atleta ganhador, ele tem que saber tomar decisões. Então, para quem é treinador, se você consegue avaliar, dar treinamento, avaliar de novo, você vai contar com a ferramenta ou com uma forma valiosa de justificar o seu trabalho. Você não vai ficar tão à mercê mais do resultado do fim de semana. Até porque o que mais se quer, né, quando você chegar no clube, acredito que todos vão te dizer, que você quer que você forme jogadores
inteligentes, criativos para o jogo, jogadores que possam mais para frente servir a equipe principal ou possam ser vendidos, né? Então, você fazer uma evolução desse atleta ao longo do tempo vai permitir que você seja valorizado dentro da instituição. Eu costumo dizer assim, um engenheiro, um médico ou qualquer outra profissão muito valorizada, ou que seja o professor mesmo, né? Mas pegando o engenheiro e o médico, ele não é formado só na universidade. Como o jogador de futebol não é formado só no profissional ou só na categoria sub-20. Há conteúdos que o médico e o engenheiro ele vai aprendendo quando ele tem idades menores, né? Então, coisas que ele aprende com 4, 5, 6 anos, que ele vai levar para a vida toda. Tá? E assim é com o jogador de futebol. É um momento ali de desenvolvimento, né, cognitivo, principalmente, onde a pessoa aprende para a vida toda, né, onde o cérebro tem uma capacidade plástica maior de aprendizado. A gente conseguiu aqui abordar alguns aspectos essenciais, né? Agradeço o espaço do João, do Ciência da Bola, o trabalho que você faz é fantástico, né? Tem ajudado muita gente, continue assim com esse trabalho e fico disponível para a gente poder também fazer outras lives em outro momento. Tá certo, Sara. Eu tô vendo aqui uma última pergunta, agradeço imensamente sobre tomar de decisão, sobre o livro. O pessoal está querendo saber sobre como adquirir o seu livro, né? E o livro de Israel, pessoal, para mim é o livro do momento sobre futebol, é o livro mais importante, além de falar sobre as questões da tática, tem um link muito grande com aspectos cognitivos, avaliação, aplicação, conceitos. Israel, esse livro é uma ideia já que você já vinha há muito tempo e desenvolvendo, e com a aplicação desse livro, a criação desse livro, com certeza foi disseminado no mundo todo. E hoje, quem quer adquirir, aproveitar esse momento que está em casa, tempo para estudar, como que a gente consegue acessar e ter acesso a esse livro? O pessoal do NUPEF até colocou o link aí, para quem quiser acessar, dá uma clicada aí no NUPEF, link, compra do livro, ou senão vai no nosso site. Acompanha aí o perfil do NUPEF, tá? O NUPEF colocou aí também o link para vocês. Agradeço o João as palavras em relação ao livro. Realmente é um livro que muitas pessoas têm lido. Eu estou também nas licenças da CBF, da Conmebol. Muitas vezes esses treinadores de ponta, né, eles vêm com um livro e o livro lido para que eu possa fazer uma dedicatória. Então, realmente é um livro que tem tido assim, uma boa aceitabilidade das pessoas da prática e fico feliz, né, cada dia que passa as pessoas terem acesso ao livro e a gente vir conversando sobre vários aspectos relacionados ao desenvolvimento da inteligência e da criatividade dos jogadores. Beleza, até o Felipe Fragoso aqui disse que é a Bíblia do futebol. Realmente é um livro excelente. Israel, agradeço imensamente a sua participação, no seu tempo corrido, mas mesmo assim, muito obrigado mesmo. Nossos seguidores aqui, com certeza, agradecem também a sua participação. Grande abraço. Obrigado, meu amigo. Um abraço.